E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aí um conceito de programação em Assembly que é um dos mais importantes, que é a parte de comparação, né? As instruções de comparação. Então eu estou com o jogo rodando aqui, vou começar aí instrução por instrução e a gente vai ver, ó, que sempre aparece essas instruções de comparação, que nem essa daqui, ó. Tá vendo? CMP alguma coisa, né? Isso aqui no caso é um jogo de Super Nintendo. E sempre depois, assim, geralmente sempre depois de uma instrução de comparação, vem um branch, no caso aqui esse BEQ, que eu vou falar no vídeo seguinte. Hoje aqui é só essa questão aí da comparação, né? Então a gente vê aqui, ó, se a gente rodar aqui, ó, sempre tem uma comparação outra aqui, aí tem um loop aqui, tá vendo? Ó, nesse debugger aqui ele mostra a setinha aqui, né? A gente consegue ver que dentro desse loop aqui tem uma comparação, né? Tem vários branches aqui dentro. Aí no caso aqui eu vou dar uma dica que eu vou falar no futuro, mas aqui, ó, por exemplo, se eu quero sair desse branch aqui, né? Que eu tô rodando aqui, tá vendo que ele fica travado nesse branch aqui, né? Às vezes pode ficar muitas vezes dentro desse branch. Então nesse debugger aqui, que é o BSNES Plus, se eu vim aqui na instrução seguinte após o branch aqui, ó, clicar aqui, eu crio um breakpoint. Tá vendo aqui que foi esse aqui, né? Tá no endereço 8436 aqui, né? Já tinha um aqui, mas eu cliquei, ó, se eu clicar de novo ele some, tá vendo? Se eu clicar aqui ele aparece, aí se eu der um run aqui, ó, aí a hora que chegar nessa instrução, ocorre um breakpoint, aí ele para aqui, né? Aí eu consigo facilmente sair daquele branch que eu tô ali, né? Mas eu vou falar disso mais pra frente, mas só pra já dando umas dicas aí. Então eu vou tirar aqui, se a gente andar mais, ó, outro comparação aqui tá comparando com o endereço de memória, né? Já vou explicar na sequência. Então, se a gente andar aqui, ó, a gente vai ver muitas instruções de comparação a todo momento. Tá vendo? Aqui tem uma CPX que eu vou falar hoje também, né? Que ele compara o registrador X. Aquele CMP compara o registrador A. Então tem esses detalhes aí, né? E sempre depois de uma comparação tem um branch. No geral, né? Pode ter outras instruções, né? Mas geralmente a gente sempre vê um branch depois de uma comparação. Pular para cá. Tá vendo que esse editor aqui também, esse debugger aqui, ele mostra esses textos em vermelho aqui, ó, porque ele já detecta que são registradores do Super Nintendo, ele já mostra o nome para facilitar, né? Também vou falar isso no futuro. Então, o vídeo de hoje vai ser isso. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. Se você gosta do assunto aí e de outras coisas aí do mundo de computação, se inscreva aí no canal que eu sempre estou postando vídeos novos, beleza? Então, roda a vinheta aí. Hoje aqui a gente vai rodar dois códigos, né? Um de Super Nintendo e um de Mega Drive. Vou começar com o Mega Drive, que fica mais fácil de entender, né? Que a CPU lá do Mega Drive ela é mais bonitinha nessas questões de instruções, né? Mais moderna, né? Então vou começar explicando do Mega Drive, depois do Super Nintendo, que vai ser quase a mesma coisa. Então, só colocando aqui, né, o mapa de instruções, hoje a gente vai ver essas que estão em vermelhinho aqui, ó. Que vai ser a CMP, CMPA, CMPI e CMPM. Elas fazem a mesma coisa, só que varia pequenos detalhes ali. Isso aqui é do Mega Drive. Do Super Nintendo, são 3 instruções. A CMP, CPX e CPY. Então, o que essa instrução faz de comparação? Ela vai comparar duas coisas. No caso do Mega Drive, a gente vai colocar aqui as duas coisas que a gente vai querer comparar. Então, a fonte e o destino. Por exemplo, você quer saber se um registrador é igual ao outro. Então, você vai colocar aqui os dois registradores. A gente vai ver na hora que entrar no código lá. E nos exemplos que eu for dando aqui, né? Então, quando a gente compara essas duas coisas, né, elas podem ser iguais ou diferentes. Aí, a única coisa que essa instrução faz... Todas essas instruções de comparação, tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo, a única coisa que elas fazem é alterar aqui, ó, os bits da status register da CPU. Você lembra? Já falei isso aí no passado várias vezes sobre a status register, né? Que são as flags ali que indicam. Tem várias instruções aí que alteram essas flags, né? Então, se a gente fazer, por exemplo, um add ou um sub lá, uma adição, uma subtração, que eu já mostrei aqui em vídeos passados, essa playlist aqui, ó. Aqui em algum lugar aqui, acho que foi nesse vídeo aqui, né? Matemática em jogos de SNES. Eu falo sobre soma e subtração, todos os detalhes ali, né? Umas coisinhas meio chatinhas, uns detalhinhos meio chatinhos. Principalmente no Super Nintendo, que tem a carry ali, que tem uns detalhes que no Super Nintendo é meio chato, né? Eu já expliquei tudo nesse vídeo aqui.
Aí nesses vídeos passados aí, várias instruções, assim, por exemplo, você vai fazer uma subtração. Se o resultado for 0, essa flag Z aqui vai para 1. Se for diferente de 0, essa flag Z aqui vai para 0. Mesma coisa com o N, que é negativo, né? Se o número for negativo, vai para 1. Se for positivo, fica com 0. Overflow, tem o carry aqui, né? Já expliquei tudo isso aí naqueles vídeos passados. Então a comparação, a única coisa que ela faz é setar essas flags. Ela não faz nada. E internamente, ela faz uma subtração. Então, por exemplo, eu quero comparar um registrador com outro. Por exemplo, aqui no código, aqui eu coloquei, cmp.l, que a gente vai ver aí que a gente pode no Mega Drive, né, pode colocar .l, .w ou .b. Quase todas as instruções do Mega Drive tem isso. Então aqui é .l, que vai pegar os 32 bits, vai comparar todo o registrador, né? D0 com D1. Aí o que vai fazer internamente? Vai fazer D1 menos D0. Só que a diferença disso aqui para um sub normal é que no final nada é alterado, apenas a status register. Então num sub lá normal, numa subtração normal, a gente faria, se aqui fosse um sub em vez de um CMP, né? A gente faria D1 menos D0 e o resultado ficaria no D1, né? No CMP é a mesma coisa, vai fazer D1 menos D0, só que o resultado descarta, não faz nada. Tanto D0 quanto D1 continuam a mesma coisa. Então aqui a gente tem vários tipos de comparação, né? Tem esse CMP, tem o CMPA, CMPI e o CMPM. O que muda, né? O CMP a gente sempre vai comparar com registrador de dados. Tá vendo aqui que o destino é um DX aqui? Pode ser D0 até D7. E a fonte pode ser qualquer coisa, né? Um endereço efetivo. Pode ser um outro registrador, um dado na memória RAM, no cartucho, o que for, né? A fonte pode ser qualquer coisa e o destino tem que ser um registrador de dados. O CMPA é a mesma coisa, só que o destino é um registrador de endereços. Então, é CMP Address, que é de endereço, né? Então, em vez de ser um de dados, é um de endereços. Por isso tem o A aqui, né? Que lembra, no Mega Drive tem 8 registradores de dados e 8 de endereços, né? Aí no caso do CMP normal, né, a gente pode ser .l, .w e .b, só que no CMPA é só .l e .w, é igual aquele MOVE-A. Lembra que eu já expliquei no passado? MOVE-A também é apenas .w e .l, porque endereço não faz sentido ser 8 bits aqui no Mega Drive, porque o barramento é 16 bits, né? Então não faz sentido endereço de 8 bits. Você tem que jogar no barramento pelo menos 16 bits, né? Então por isso que o mínimo é .w aqui. Então no CMPA também. O CMPI já muda um pouco, né? Porque a gente vai comparar a fonte, agora é um imediato. A gente vai comparar um imediato com alguma coisa. Por isso que é CMPI, né? Comparação de imediato, né? Então é imediato com alguma coisa. Essa coisa aqui pode ser um registrador. Se for um registrador de dados, aí já não vai ser CMPI, né? Vai ser o CMP aqui, né? Porque esse fonte aqui no CMP pode ser também um imediato, né? Mas, por exemplo, se for um imediato com um endereço de memória, por exemplo, aí ficaria CMPI. Então, CMPI é sempre quando for um imediato com alguma coisa. O próprio nome da instrução já dá para entender o que ela faz, né? E o CMPM é bem interessante, é uma das poucas instruções que faz comparação de memória com memória. No Mega Drive tem outras que fazem memória com memória, né? Que é o MoveM, né? Que eu não expliquei ainda, mas o CMPM também faz. Porque você lembra do Move lá, o Move normal, você não faz memória com memória, né? Sempre tem que ser registrador para memória, né? Não dá para ser memória com memória. Ou dá, nem lembro. Bugou a memória agora. Mas são poucas instruções que aceitam memória com memória, né? Essa aqui aceita, só que o modo de endereçamento é esse daqui, ó. É parênteses, um registrador de endereços com um pós-incremento ali e o destino também. Na hora que eu for dar o exemplo, me parece meio bizarro isso aqui, mas na hora que eu for dar o exemplo, no código lá vai ficar fácil de entender. E é muito útil isso aqui. Isso aqui é para você comparar, por exemplo, string. Você tem uma string numa posição de memória e outra string numa outra posição de memória. Aí você tem um registrador de endereços apontando para a primeira string e outro registrador de endereços apontando para outra string. Então você vai chamando esse CMPM, ele vai comparando os bytes ali, já vai incrementando os endereços nos registradores. Por isso que tem o pós-incremento, né? Você vai comparando byte por byte ali em sequência. Muito útil para comparar string, né? Ou algum dado ali que você quer comparar, né? Os bytes. Isso aqui é muito útil. Em vez de você ficar fazendo um loop ali, usando outras instruções, que nem no Super Nintendo não tem isso. O loop fica maior, né? Aqui não, com essa CMPM
fica bem mais enxuto ali o código, né? Como essa comparação de strings, por exemplo, é algo muito comum aí em computação, né? Então a CPU aqui, os desenvolvedores aí dessa CPU já colocaram essa instrução para isso. Aí no caso as flags que alteram, no caso do Mega Drive aqui são essas quatro flags, né? Que é a mesma coisa que o add lá e o sub, exceto o X, né, que não é alterado nessa instrução, apenas o N, o Z, o V e o C. E a regra é da subtração lá normal, né? Então o C aqui fica com 1 se gerar um carry, né? O V fica com 1 se tiver overflow, o Z fica com 1 se forem iguais, a comparação for duas coisas iguais, e o N fica com 1 se o resultado for negativo, e 0 contrário, né? Aí o formato, né? Eu sempre coloco esse formato aqui aqui no código em si, não importa, né? Mas se você quer ver a fundo ali como que é o detalhe da instrução no binário ali, é isso aqui, CMP, CMPA, é a mesma coisa, só muda aqui o registrador, né? O copy mode aqui que muda. CMPI, como é imediato, né? Só tem um formato lá, imediato com endereço efetivo. Aí tem o size aqui, né? Que é 2 bits, né? Que é .b, .w, .l. E o CMPM tem esse formato aqui. Aí os dois registradores ficam nesses bits aqui. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, né? Imagine que o registrador D, o D0, né? Desculpa. O D0 tá com esse valor aqui, ó. FF A20C31, certo? D0 tá com isso aqui. A gente vai fazer essa instrução aqui de cima, ó. CMP.W, joguinho da velha, quer dizer que vai ser um imediato, né? Então isso aqui vai ser um CMPI. Já vou falar isso aí, esse detalhe na sequência. Mesmo sendo um CMP aqui, o código gerado vai ser um CMPI. No debugger lá, a gente veria isso aqui como CMPI. Mas a gente pode programar usando apenas CMP, que dá certo, né? Vou explicar por quê. Então a gente vai comparar esse imediato aqui, que é o 0C30, que é 16 bits, né? Por isso que é .w aqui. Então esse número aqui é 16 bits, vírgula D0. Então eu vou comparar esse imediato aqui com o D0, certo? Só que é .w. Então ele não vai comparar o registrador inteiro, ele vai comparar apenas 16 bits. No caso aqui do D0, né, vai ser os 16 bits da direita aqui, né, vai ser o 0C31. Então a operação que ele vai fazer vai ser essa aqui, ó. Vai ser 0C31, que é o que está aqui no D0, né, porque lembra, é D0 é o da direita menos o da esquerda. Então é D0 menos isso daqui. Então é 0C31 menos 0C30. 0C31 menos 0C30. Vai dar 1, né? Aí depois que for executada a instrução, como deu 1 resultado, o que vai acontecer? O carry vai ficar com 0, pois a subtração não gerou o carry, né? O da direita ali era maior, né? Então ficou positivo o resultado, né? Não precisou fazer um carry. Não teve overflow, né? Porque positivo menos positivo igual a positivo. Isso aí não gera overflow. Já fiz um vídeo de overflow aqui no passado, que é esse daqui, né? O Z fica com 0, porque o resultado foi 1, né? Não foi 0. Se fosse 0 o resultado, o Z ficaria com 1, né? E o N também fica com 0, porque o resultado foi positivo, né? Ficou com 1, né? Então ficou tudo 0. Já se aqui, ó, por exemplo, no D0 aqui fosse 3,0 aqui, ó, aí ficaria 3,0 aqui, o resultado ficaria 0, aí o C ficaria 0, o V ficaria 0 e o Z aqui ficaria 1, né? Nesse caso. Já se fosse aqui, ó, em vez de 3,0 aqui fosse 3,2, por exemplo, ó, aí ficaria aqui 3,2 aqui, né? Isso aqui daria menos 1, certo? Aí o carry ficaria com 1, porque teve um carry, o Z ficaria com 0 e o N aqui ficaria com 1, né? Porque é negativo, né? Então o N aqui ficaria com 1. Tem que fazer esses exercícios aí pra vocês irem aprendendo, né? O que acontece, né? Às vezes, se você tiver em dúvida, o debugger ali você consegue ver, né? Beleza. Só falando rapidamente, no Super Nintendo é a mesma coisa, só que lá como a CPU é bem diferente, né? Não tem esse monte de registrador aí, não tem essa questão de... E aqui tem acumulador, né? Então as instruções não tem 2 parâmetros, até 2 parâmetros que nem no Mega Drive, né? Aqui no máximo 1 parâmetro. Então, por exemplo, a CMP vai comparar alguma coisa com o A. A CMP compara com o A. Lembra que nos registradores aqui do Mega Drive, do Super Nintendo, tem o A, o X, o Y, que são os de propósito geral, né? Tem o D, o S e o PC aqui, né? Então o CMP compara o A com o que eu chamei aqui de endereço efetivo, né? Que pode ser um imediato, uma coisa na memória, o que for, né? Então vai fazer A menos esse endereço efetivo. O CPX é a mesma coisa, só que é o X menos esse endereço efetivo. E o Y, o CPY, Y menos endereço efetivo. Então é mais simples que o Mega Drive, né? Só que porque tem menos casos, né?
Aí coloquei aqui um texto aqui, né? Essas 3 instruções suportam vários modos de endereçamento. Em dúvida, sempre olhe o arquivo de arquitetura do BES. A gente vai olhar na sequência, que é uma coisinha um pouco mais avançada aí para quem quiser se aprofundar. Já vou mostrar. E lembrando aqui que as instruções são afetadas pelo modo da CPU, né? 8 bits ou 16 bits. Então, se a CPU tá modo 8 bits, a comparação ali vai ser apenas 1 byte. Se tiver no modo 16 bits, a comparação vai ser 16 bits, certo? Então isso aqui é o padrão do Super Nintendo, né? O modo vai indicar quantos bytes a gente vai comparar ali. Lembrando que é Little Engine aqui, né? Isso aqui vai ter um detalhe que a gente vai ver na hora que rodar o código lá. Beleza, então é isso, ó. Só que para mostrar agora, isso aqui é um pouco mais avançado. Se você não entender, não se preocupa. No futuro aí, se quiser ver de novo esse vídeo, mas isso aqui é só para quem quiser se aprofundar mesmo, né? Se você tiver em dúvida como uma instrução funciona, sempre abra o arquivo de arquitetura, que eu já mostrei lá no BES, né, que é o assembler que a gente usa. Na pasta lá Data, Architectures, tem o do Super Nintendo e do Mega Drive, né? Essa aqui é do Mega Drive. A gente vinha aqui, ó, colocar CMP, ele vai mostrar aqui todas as instruções CMP aqui, ó. Olha a quantidade de combinações que a gente tem aqui, ó, porque o Mega Drive tem muitos modos de endereçamento, né? Então tá vendo? É muita coisa. São muitas combinações, né? Mas não se preocupe muito com isso aqui não. Se você entender lá os modos de endereçamento que eu vou explicar em vídeos futuros, não tem segredo, você vai saber qual combinação usar, né? E assim por diante, tem muitos modos aqui, né? Então aqui que você consegue ver que é válido ou não, né? Aí o CMP aqui, ó, é sempre... Deixa eu subir aqui, ó. É sempre com registrador de dados aqui, né? Esse asterisco 03 quer dizer que é 3 bits, né? Que vai ser um D, a gente precisa de 3 bits para ir de 0 até 7, né? Porque são 8 registradores, né? Então precisa de 3 bits, né? Só que se a gente pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem o CMP, embaixo tem o CMPA. Esse assembler, em vez de você não precisa colocar CMPA, se você colocar CMP apenas e o registrador ali na direita for o A, tá vendo aqui, ó, A alguma coisa aqui, essa linha de cima com essa linha de baixo, ó, são idênticas essas linhas. Então se você colocar CMP e tiver o A aqui no segundo parâmetro, vai dar o match nessa linha. Aí ele vai gerar o binário aqui do CMPA. Então lá no assembler, no debugger, a gente vai ver CMPA. Só que a gente pode programar CMP, porque o assembler aqui suporta. Ele dá o mesmo match aqui, né? No código dele aqui, né? Então fica fácil, né? Às vezes você esquece, né? Você vai comparar alguma coisa com registrador de dados ou de endereços. Usa só CMP, que no final ele vai saber qual usar ali por baixo dos panos, né? Tá vendo? Tem todas as combinações aqui do CMPA, também tem pro CMP. Aí aqui vai ter o pro CMPI em algum lugar, aqui, tá vendo? Ó, começou aqui o CMPI. Mesma coisa. Se começar com um joguinho da velha aqui no parâmetro da esquerda, já vai ser um CMPI. Só que a gente pode colocar CMP também. Aí no final aqui, ó, tem um CMPM. Que o CMPM só suporta um modo de endereçamento, né? Que é esse aqui, né? No caso, .B, .W ou .L. Mas é aquele modo lá com registrador de endereços com pós-incremento. A gente vai ver no futuro isso aí. Vou dar o exemplo hoje também, né? Então vamos rodar o código agora. No caso, eu vou mostrar aqui o código. O que eu fiz, ó? Vou mostrar passo a passo aqui, né? Rapidamente, depois a gente vai rodar. Então eu coloquei um valor aqui no D0, deu um move, né? .L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro D0. E 9, A, B, C, D, E, 7, 8 aqui pro D1. Coloquei um endereço aqui no A0 e outro aqui no A1. Certo? Esse FF0000 que eu coloquei aqui, se você lembra lá, é o endereço da RAM, né? A RAM começa no FF0000 no Mega Drive. Aquele vídeo que eu falei do mapa de memória lá, eu já falei sobre isso aqui, né? Então eu coloquei no A0 o início da RAM, né? Esse FF0000. E no A1, o FF0004. Aí nesses endereços aqui na RAM, eu coloquei o que tá no D0 e o que tá no D1, tá vendo? D0 eu joguei parênteses A0, isso aí vai jogar lá no endereço que tá no A0, né? Então vai lá no FF0000 e vai jogar esse valor que está no D0, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ver lá no debugger, né? Mesma coisa pro D1, joguei aqui no FF0004. Ou seja, na RAM no começo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, 7, 8. Aí, isso aqui é uma coisa nova, acho que eu não tinha falado no vídeo que eu falei sobre move lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Coloquei move.w, esse imediato aqui, 0, né? Vírgula CCR. Que raios é isso aqui na CCR? A gente vinha aqui no arquivo de arquitetura aqui do Mega Drive, procurar por CCR, a gente já viu aqui que várias instruções suportam esse CCR, tá vendo? Ó? O end, o or, o shore, né, que é esse exclusive or, move, são poucos, né? Acho que são esses só. São esses. O que é esse CCR? O CCR é a Status Register. No caso, isso aqui é do Super Nintendo, mas no Mega Drive lá também tem a
as flags aqui, né? Lembra do Mega Drive lá, o status register tem 16 bits, né? Os primeiros 8 bits, modo usuário que chama lá, e os outros 8 bits é modo supervisor lá, né? A gente vai ver isso aí mais pra frente, não importa muito, né? Mas aqui, no caso, esse CCR é status register. Então a gente pode fazer um move para status register. Como ela tem 16 bits, a gente pode fazer um ponto W ali, colocar um valor que vai... Os bits a gente vai setar essas flags aí. A gente pode fazer isso. Então eu tô movendo 0 para CCR, ou seja, eu tô zerando tudo, tô zerando todos os bits da status register. Pra quê? Pra gente ver o que acontece na hora que a gente executar o compare, né? A gente vai comparar alguma coisa, então antes disso a gente limpa a status register. Só como exemplo, né? Pra ficar fácil de ver o que tá acontecendo, né? A gente vai ver aqui no código que sempre antes de um compare, eu zero a status register, tá vendo? Então eu faço um move de 0 pro CCR, certo? Aí eu faço várias coisas aqui, ó. Comparo D0 com D1, ponto L, D1 com D0 ao contrário para ver o que acontece, né? Ponto W, ponto B, tá vendo? Aí eu faço memória com registrador, então aí eu pego o que tá lá na memória e comparo com o D1, só para ver essas possibilidades, algumas possibilidades, né? Naqueles modos de endereçamento, né? Os mais comuns aí. Imediato com registrador, né? Então aqui a gente compara um imediato aqui com um registrador com vários tamanhos. Registrador com, no caso aqui é imediato aqui, né? Coloquei register aqui, mas é imediato com registrador de endereços. Mesma coisa que o de dados, né? Só que é endereços aqui. Memória com memória. No caso aqui a gente vai usar agora aquele CMPM lá, né? Onde tem 2 registradores de endereços aqui com pós-incremento, né? Que é aquele CMPM que eu mostrei. Só coloquei CMP aqui porque, como eu falei, funciona, né? Se a gente vir aqui procurar por CMPM, a gente pode também colocar CMP, né? Se fizer o match aqui com parênteses a alguma coisa, vírgula, parênteses a alguma coisa com maisinho ali, vai dar o match aqui. Aí no caso aqui eu coloquei nesses endereços aqui, ó, FF0020 e FF0030, eu coloquei alguns valores aí que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 0. E só mudei o último byte ali, em vez de F0, eu coloquei F1. Então ele vai sair comparando as duas strings, vamos dizer assim, né? E vai ficar igual até chegar nesse último byte aqui. Nesse último byte, tá vendo aqui? Eu fiz coloquei nesses endereços aqui, né? Começando no FF0020 e no FF0030. Aí eu coloquei aqui, eu zerei nesse D6, que vai ser o contador. A gente vai ver quantos, essa string aí que eu coloquei, né? String, no caso é um monte de número aí, mas seria uma string. Quantos bytes e quantos caracteres iguais existem, né? Então, essa CLR, né, a clear, né, ela limpa o D6, fica com 0. A gente vai comparar, ó, vendo, o A4 com o A5, né, porque eu coloquei aqui no A4 e no A5 esses endereços aí, onde começa a string, né, as strings. A gente vai sair comparando, ó, essas duas posições, essas duas strings, byte a byte. Então, essas duas linhas aqui que fazem isso, ó. CMP.B, né, a gente vai comparar byte, né, A4 mais, vírgula, A5 mais. Então, vai comparar o primeiro byte de cada string, já vai incrementar tanto o A4 quanto o A5. Aí a gente dá um branch, aí isso aqui que vai ser o link pro próximo vídeo, né? Tá vendo, ó? A gente fez a comparação. Pra que a gente quer comparar? Pra que a gente usa a comparação? Pra mudar os bits da status register, certo? Pra quê? Pra que a próxima instrução, ou as próximas ali, no caso, geralmente a próxima, que vai ser essa BNE. O que é essa BNE? Lembra, já falei no vídeo passado aí, o BRA. BRA é o branch. É o branch always, né? Sempre é o branch que sempre pula. É aquele branch não condicional. Já esse BNE é um branch condicional. No caso é NE, que é not equal. Então ele só vai pular quando não for igual, quando a flag Z for 0. E a comparação, se as duas coisas forem iguais, o Z fica com 1, né? Porque o resultado dá 0. Se as coisas que a gente está comparando forem diferentes, o Z fica com 0, né? Porque não foram iguais as coisas. Então se fica com 0, a gente quer continuar varrendo a string. Então esse BNE pula pro endereço que a gente colocar, né? No caso, esse game over, né? Se for diferente as coisas, ele vai pular para esse game over. Se for igual, ele vai continuar comparando, né? Então se for igual, ele não vai pular. Então quando ele não pula, ele vai para a próxima instrução. No caso vai ser esse add aqui, né? Isso aqui eu vou falar, vai ser o tema do próximo vídeo. Esses branches aí, né? Então se a condição aqui for a esperada, no caso not equal, né? For 0 lá o Z, aí ele vai pular. Se não, ele continua na próxima instrução. Então, enquanto forem iguais ali a string, né, os caracteres forem iguais, ele não vai pular e vai para esse add. Aí esse add vai incrementar o D6, né, que é o contador de quantos caracteres são iguais. Aí a gente vai dar um BRA, que eu já expliquei no vídeo passado,
menos. Lembra, quando tem esse menos, o assembler sai daqui e começa a ir para trás até encontrar um menos, que vai encontrar aqui, né? Então, daqui vai pular para esse CMP aqui, que vai comparar de novo, né? Só que agora já está no próximo byte, né? Porque a instrução anterior do CMP, já, como tem esse pós-incremento aqui, já foi incrementado esses registradores, né? Então agora vai comprar o próximo byte. Vai ficar fazendo isso até chegar no momento em que os dois caracteres são diferentes. Aí esse BNE aqui vai ser válido, ele vai pular aqui pro game over. E aqui vai ficar no loop infinito aqui, né? Então vamos ver na prática isso aí rodando? Beleza, abri aqui o Exodus, a gente vai passo a passo. Então deixa eu mover pro D0 esse valor aí. Então o D0 aqui vai ficar com esse valor. O D1 vai ficar com esse outro valor. Deixa eu mover aqui esse endereço que é da RAM lá, né? FF0000 pro A0. Que é aqui em cima, tá vendo? E o A1 vai ficar com o FF0004, certo? A gente vai jogar o que tá no D0 lá pro endereço que tá no A0. Então aqui na RAM, tá vendo? Essa janela aqui mostra a RAM. Esse 0000 é o primeiro byte da RAM. No mapa de memória é o FF0000, né? Então, se a gente dá um step aqui, ó, tá vendo? Agora ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, tá vendo? Como é Big Endian, fica na ordem que a gente lê ali, né? Se fosse Little Endian, ficaria com os bytes invertidos. Mas o Mega Drive é Big Endian. Mesma coisa aqui pro próximo, né? Que vai jogar o D1 pro A1. Então vai ficar aqui na frente, tá vendo? Ó? 9A, B, C, D, E, 7, 8. Tá vendo aqui a CCR? Tá vendo? CCR flags aqui, tá vendo? Ó? Tem algumas coisas que estão setadas, tá vendo? O X e o N aqui tá com 1, né? Agora a gente vai rodar aqui, aquela move 0 pro CCR. Então vai zerar isso daqui. A gente rodar, tá vendo? Zerou. Então fica mais fácil agora de rodar a CMP e ver o que acontece com as flags, né? Por isso que eu coloquei. Deixa eu comparar D0 com D1. D0, tá bem, são bem diferentes, tá vendo? D0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o D1, isso daqui. Então vai ficar D1 menos D0. Como o D1 aqui é maior, o resultado ficaria positivo, né? Tá vendo, ó? Opa, mas ficou negativo, né? Por quê? Detalhe aqui meio... Se você não tá acostumado, você não vai ficar sem entender, né? Por quê? Porque a gente vai colocar... O que a gente fez? Fez esse 9A, B, C, D, E, 7, 8 menos esse cara de cima aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resultado seria positivo, certo? Porque o de baixo que é maior, né? Só que não, porque lembra... A gente tem 32 bits. O bit mais significativo, né, que é o bit 31 ali, que indica se é negativo ou positivo, que é complemento de 2, né? Já expliquei isso aí no passado. Então, mesmo subtraindo esse cara de cima aqui, ó, o resultado fica maior que 80000000. Ou seja, o bit mais à esquerda continua com 1. Então, continua sendo um número negativo, né? Se o resultado ficasse entre 0 e 7F, FF, aí seria positivo. Mas no caso aqui, não, né? Continua negativo. Por isso que o N aqui ficou com 1, né? É um detalhezinho que, se você não tá acostumado, você vai ter um pouco de cabeça aí pra entender. Aí, desculpa, aqui já passei, né? Mas o de cima aqui, eu fiz o inverso, né? Agora eu fiz D1 menos D0. Eu fiz D1,D0, então, ou seja, é o D0 menos o D1, então vai ser esse de cima aqui menos esse de baixo. Isso aí gera um carry, só que o resultado cai no range dos positivos, né? Por isso que o N aqui fica com 0. Já com dúvida disso, assista de novo aquele vídeo lá que eu falei de soma, subtração lá, overflow, você vai entender isso aí. Agora a mesma coisa, só que a gente vai fazer ponto .w, né? Então vai pegar só o 5, 6, 7, 8 e o DE 7, 8. Então vai ser a mesma coisa aqui, ó. Só que agora... O próximo vai ser ponto B. O ponto B, como os dois aqui são 7 e 8 no final, deu 0, né, o resultado. Por isso que o Z aqui ficou com 1, tá vendo? Ó? E como foi ponto B, apesar de os 32 bits serem diferentes, se a gente fizer ponto B, aí fica igual, né? Porque fica 7 e 8 com 7 e 8 aqui. Coloquei 7 e 8 aí de propósito para dar 0 aqui, né? Agora a gente vai pegar, entre parênteses, A0, vírgula D1. Então vai pegar o valor que está lá, o endereço apontado pelo A0, que vai ser o FF0000.L. Então a gente vai pegar esses 4 bytes aqui da memória RAM, ó, do FF0000, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai comparar com o D1. Vai ser exatamente igual a esse exemplo de cima aqui, né? Que o N ficou com 1 lá, lembra? Mesma coisa, se a gente fizer ponto W, vai dar a mesma coisa. E ponto B teria que dar igual também, né? Porque a gente comparou lá esse valor aqui, ponto B, com o D1. Não teria que dar 0 aqui, o Z não teria que ficar com 1 aqui, que nem ficou naquela, quando foi com o registrador. Por que não ficou, né? Não teria que ficar igual, porque é 78, 78 aqui, só que não. Só
Eu já expliquei numa parte lá num vídeo passado aí, como a gente está na memória, a gente está fazendo aqui também, a gente fez um compare.b do endereço apontado pelo A0, que é o FF0000, com o D1. Só que como é ponto B, ele vai lá nesse endereço aqui, que é o FF0000, vai pegar um byte, o byte que está lá, que no caso vai ser esse 12. Ele não vai comparar o 78, ele vai comparar o 12. Como é ponto B, é o byte que está nesse endereço aí. Se fosse registrador, é diferente, né? Porque o registrador, como ele está dentro da CPU ali, se fizer um ponto B, ele sabe que é o byte mais à direita. Só que na memória, ele não sabe se no passado você colocou lá 4 bytes, ou 2 bytes, ou 1 byte. Se você falar, vai no endereço X aí, né? Que é esse FF0000, que foi essa linha aqui, né? Compara 1 byte que está lá com o D1, ele vai comparar esse 1 byte, que é esse 12 aqui, ó, com 1 byte, que é o 78 do D0. No D0, como é ponto B, ele sabe que tem que pegar o 78. Mas na memória, como é ponto B, vai pegar o ponto B naquele endereço. A CPU não sabe que se você no passado gravou um ponto L aqui nesse endereço, né? Poderia ter gravado um ponto W, como ele ia saber, né? Então, tem que ter essa noção aí, né? Que quando é na memória, ponto W ou ponto B é no endereço real que você está apontando ali, né? Não confunda com o registrador, que a regra é diferente. Se ainda fica meio difícil de entender, não se preocupa que com a prática eles vão pegando isso daí. O próximo aqui, ó, sempre que eu coloquei lá o imediato, só tinha colocado CMP. Só que ele, no geral binário, ele colocou CMPI. Tá vendo? Então no debugger aqui a gente consegue ver que é um CMPI, né? Porque é um imediato aqui na esquerda. Vírgula D0. Vamos ver o que vai rodar isso aqui. Deu 0, né? Porque comparei o mesmo imediato que está no D0. Não é ponto L. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comparando com D0, que é o mesmo valor. Então por isso que o Z ficou com 1. Deixa eu comparar um valor diferente aqui, aí um BIF aí, né? Esse BEF aqui com o D0, com o ponto W. O D0 aqui vai ser esse 5, 6, 7, 8, né? Comparado com esse BEF. São diferentes, o Z fica com 0 e as outras flags aqui são setadas. 7, 8 com o D0, ponto B, aí vai dar 0, né? Porque ambos, o D0, ponto B também ali é 7, 8. Aí no A3 aqui, vou jogar esse endereço aqui, que é o FF0000. Aí fiz um CMPA do mesmo valor desse imediato com o que tá no... Acabei de jogar lá, né? Que é o mesmo valor. Então o Z ficou com 1. Aí no endereço aqui, FF010 aqui, eu vou jogar esse imediato aqui, FF00. Então aqui, ó, aqui, né? Tá vendo aqui no 0010 ficou esse 00, ficou 00, FF0000. Aí eu vou comparar esse valor aqui, ó, tá vendo? Quando não tem jogo da velha, quer dizer que tá acessando a memória. O jogo da velha é o imediato. Então essa instrução aqui vai comparar o que tá lá nesse endereço FF0010, que é o F00, FF0000, com o que tá no A3, que é a mesma coisa, então vai ter que dar 0. Tá vendo? Agora a gente vai fazer aquela comparação de strings lá, né? O que eu vou fazer? Vou jogar no A4 esse FF0020 aqui, que vai ser o endereço da primeira string, e no A5 o FF0030, que vai ser o endereço da segunda string. Aí vou jogar uma string nesse endereço aqui apontado pelo A4, que é isso daqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F0. E vou jogar outra string igual, exceto pelo último número aqui, no 0030 aqui, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, nessas duas linhas aqui, ó, tá com o mesmo valor, exceto pelo último aqui, que tá F0 no de cima e F1 no de baixo. Então agora a gente vai usar essa CMPM para ir comparando byte a byte nessas duas strings até uma delas ficarem diferentes. Aqui uma delas for diferente, a gente pula. Vai para esse game over lá que eu coloquei no código aqui, né? Que aqui nada mais é que ficar no loop infinito ali, né? Então aqui a gente vai, na próxima instrução aqui, limpar o D6, né? Que é esse D6 aqui vai ser o nosso contador. Agora a gente vai usar aquele CMPM, tá vendo? Ó, ponto B. Então vai comparar o que está no A4, apontado pelo A4, com o que está apontado pelo A5. Então vai comparar aqui esse 12 com esse 12 aqui, né? Vai ser 0. Então esse BNE seria pule se não forem iguais. Como são iguais, né? O resultado deu 0, são iguais, então não vai pular. Ele vai continuar na próxima instrução, que vai ser esse add-i aqui, ó. Vai incrementar o D6. Aí vai pular de novo para essa instrução do CMP, que vai comparar o próximo byte agora, que vai ser a comparação do 3.4 com o 3.4 aqui. Mesma coisa, deu 0, pule se não for 0. Como foi 0, então não pula. Então vai pro próximo. Vai incrementar de novo o D6. Vai ficar com 2 aqui o D6, né? Certo? Então já vai ficar fazendo isso, ó. Até a gente chegar lá no byte aqui, que é o
F0 com o F1, né? Continua dando 0 aqui, então não vai pular. Agora chegamos lá, chegamos nesses dois diferentes aqui. Então não deu 0 a comparação, tá vendo? Se não deu 0, pule se não deu 0. Então agora vai pular, né? Então vai pular para aquele game over lá, né? Que aqui no caso fica nesse loop infinito aqui. Não faz nada. Certo? Acessem o código aí no repositório aí do canal lá, o Retro Level Programming lá, que vai ter esse código, você consegue rodar tudo, né? Agora rapidamente eu vou mostrar o do Super Nintendo, que é a mesma coisa, só que mais simples, né? Tem menos instruções. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Aqui é a mesma coisa, só que como a CPU aqui do Super Nintendo é bem diferente, né? É com acumulador, o que eu fiz aqui, né? No começo lá eu coloco o modo 16 bits aqui, né? Com essa RAP 30, já expliquei isso em vídeos passados. Deixa eu mudar aqui a tela aqui. Então tá em modo 16 bits. Então agora a gente vai colocar no A 1, 2, 3, 4. E vai jogar isso aqui no endereço 0 da RAM lá, certo? Isso aqui faz isso, só seta aqui os valores, né? Agora, o que é essa RAP C3? Já expliquei o que é essa RAP aqui, né? Essa RAP é a mesma coisa que aquele Move CCR lá do Mega Drive. Só que essa RAP, os bits que estão 1 ali no dado ali, a gente vai zerar na Status Register. Então a gente tem aqui nos registradores aqui do Super Nintendo, ó. Eu coloquei lá RAP C3. Por quê? Isso aqui é 1 byte, né? 8 bits aqui, né? Então o C seria 1100. Ou seja, então a gente vai aquele RAP lá, os bits que estão com 1 são zerados aqui na Status Register, né? Então vai ficar o N e o V vão ser zerados. E o 3, que vai ser o 0011, então o Z e o C aqui vão ser zerados também. Então o N, o V, o Z e o C que vão ser zerados, né? Os outros não modificam, né? Por isso que eu coloquei lá RAP C3, por causa disso. Tem um livro aqui, ó, que eu quero mostrar, que é esse Programming D65816. É um livro ensinando a programar para CPU aqui que o Super Nintendo usa, né? Tem uma parte de comparação aqui que ele mostra, né? Que no Super Nintendo é diferente as flags, o resultado lá, né? Que eu vou mostrar, mas vou explicar mais no vídeo seguinte. Mas a lógica é a mesma coisa. A gente vai, no caso aqui, ó, vai comparar, por exemplo, esse CMP 1, 2, 3, 4. No A, a gente já colocou 1, 2, 3, 4, né? Então ficaria A menos esse valor. No caso vai dar 0, né? Aí esse CMP 1, 2, 3, 5 é o A menos 1, 2, 3, 5. Aqui embaixo, A menos 1, 2, 3, 2. No caso aqui é tudo imediato, tô comparando, né? A gente pode comparar com o valor da memória. Que previamente aqui, ó, que esse 0000, eu tinha colocado o 1, 2, 3, 4 aqui, né, com a STA. Então vai estar 0, vai estar 1, 2, 3, 4 lá no endereço 0 da RAM, né? Então se a gente comparar aqui o A com o que está lá no endereço 0 da RAM, como a gente está em modo 16 bits, vai ser comparação 16 bits. Ele vai pegar 2 bytes da RAM, vai comparar com o A. Aí na sequência eu mudo, né? O CEP20 eu mudo para 8 bits da CPU. E faço a mesma coisa. Só que agora a gente tem que comparar, por exemplo, 3, 4. Lembra? No A eu coloquei 1, 2, 3, 4. Agora estou comparando com 3, 4. Mesma coisa, vou comparar, coloquei anteriormente 1, 2, 3, 4 na RAM e vou comparar o A com esse valor que está lá na RAM. Só que agora vai ser 1 byte só porque a CPU está em modo 8 bits, né? Aqui que eu vou falar a questão de Little Endian e Big Endian que vai entrar nessas linhas aqui. E por fim, eu só dou um exemplo aqui do CPX e do CPY, que é a mesma coisa, só que em vez de usar o A como comparação, a gente usa o X ou o Y. Então eu coloco um valor no X aqui, comparo, no Y e comparo. Vamos rodar isso aqui. Então aqui, ó, a gente vai colocar 16 bits, né? Vamos jogar no A 1, 2, 3, 4. O A tá aqui, ó, vai ficar com 2, 3, 4. A gente vai jogar esse valor que tá no A lá no endereço 0 da RAM. A gente consegue ver nessa janelinha de baixo aqui, ó, já tem um atalho que a gente pode ver ou aqui nessa janela de baixo, ou aqui em cima tem um pedacinho que a gente consegue ver também, né? Tá vendo? Ó, ficou agora 3, 4, 1, 2. Lembra? O Super Nintendo é Little Endian, né? Então quando a gente joga 16 bits, os bytes são invertidos. Fica 3, 4, 1, 2. O Mega Drive ficaria 1, 2, 3, 4, né? Aqui fica invertido. Zerar a Status Register. Se a gente ver aqui, ó, só um detalhe aí, né? Se a gente pegar aqui e ver nesse livro aqui, na verdade apenas a Z, a N e a C que são alteradas. O overflow lá, a V, não é alterada, né? Mas eu zerei também, né? Só por meio das dúvidas. Então agora a gente vai comparar o que tá no A com esse imediato 1, 2, 3, 4. Como são iguais, o Z aqui tem que ir pra 1, né? Tá vendo? Foi pra 1. Só que tá vendo que o C também foi pra 1? Estranho, né? Como são iguais, por que deu carry, né? Aí você lembra lá na subtração, lembra que sempre quando a gente ia fazer uma subtração, a CPU, ela faz um menos o outro, menos 1, né? Menos a carry, né? Lembra? Tem um negócio meio bizarro lá. Só que aqui nessa CMP, a CPU já seta carry junto. Nesse livro aqui ele explica, né?
É meio bizarro. E essa carry aqui ficou setada, porque o resultado, diferente do Mega Drive lá, aqui acontece isso aqui, ó. Se for menor, se o A for menor que o dado, aí a carry fica 0. Mas se for maior igual, se o A for maior igual ao data, aí a carry é setada. Fica BCS, fica o S aqui de 7, né? Então se for 0, né, que são iguais, cai nesse caso aqui que a carry é setada, por isso que setou ali. É bizarro, né, mas é assim que funciona. Isso a gente vai pegando com a prática. Aí compara com 2, 3, 5, né? O A que tá no A é um pouquinho menor, aí vai dar negativo o resultado, né? Um 2, 3, 2 que é menor, né? Aí vai ficar positivo. Só que deu um carry, né? Porque é estranho, né? Porque se a gente faz o A, que é maior, tira uma coisa que é menor que ele, o carry é setado, que nem tá aqui no livro, né? Mesmo o A sendo maior que o dado, o resultado seria número positivo, só que a carry é setada. Se você não entende isso aí, assista o vídeo lá que eu falo de subtração lá, porque aqui no Super Nintendo, a subtração na verdade é uma soma, complemento de 2, né? Um negócio meio bizarro aí. Por isso tem essa carry aí, é uma otimização que eles fizeram, eu já expliquei isso aí, é meio bizarro. Mas é legal, né, a lógica, depois que você entende, você fala, nossa, é uma sacada boa. Agora a gente vai comparar com o que tá lá na RAM, no comecinho aqui, que vai ser esse 3, 4, 1, 2. Deu 0, né, porque é a mesma coisa. Lembra, mesmo sendo aqui, estando invertido, a hora que você lê, você leu 16 bits, ele desinverte, né, porque ele é Little Endian. Aí você tem modo 8 bits, então agora a gente vai comparar com o 3, 4. Deu 0, né? Porque a gente vai comparar. No A tem 1, 2, 3, 4. Como é 8 bits apenas, vai comparar apenas o 3, 4, né? Que é o da direita. E agora? Aqui que vem a questão do Little Endian e Big Endian. No Mega Drive, isso aqui deu pau. A gente comparou lá ponto B, lá no caso. Isso aqui, como a gente tá em modo 8 bits, equivale ao ponto B, né? Agora a gente vai comparar uma comparação ponto B, vamos dizer assim, com o que tá na RAM. O que vocês acham que vai dar? Vai dar 0 ou não? A gente rodar, ó, deu 0. Por quê? Porque o que essa instrução faz? Como está em modo 8 bits, a gente vai lá no endereço 0000, vai ter um 34 lá. A gente vai comparar isso com o A, 8 bits ali do A, né? Que também vai ser 34, então vai dar 0. Se fosse no Mega Drive, daria errado, porque no Mega Drive, como é Big Endian, ficaria 1, 2, 3, 4. Aí a gente ia comparar o 1, 2 com o 3, 4. Mas aqui no Super Nintendo, como o Little Endian, tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? Já citei isso aí, aquele vídeo de indianismo que eu fiz lá. Aí, só pra verificar, eu comparei agora com o endereço 1 da RAM, né? Que vai ser o 1.2 aqui. Aí não vai ser 0 aqui. Aí vai comparar o 3.4 do A com o 1.2. Agora, como o endereço 1, é o 1.2 aqui, né? Que tá na RAM aqui, né? Agora é o X lá, a gente vai jogar no X 1, 2, 3, 4. Tá vendo? O X ficou com 2, 3, 4. Vai zerar aqui a coisa. Vai dar o CPX agora. CPX 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. O Z vai pra 1, porque são iguais, né? CPX, aí o 0 fica com 0, né? Mesma coisa o Y, também vou jogar um 2, 3, 4 no Y, comparar com 2, 3, 4 vai dar 0, comparar com um número um pouquinho menor vai dar positivo, mas o carry é setado, né? Só isso. A gente procurar aqui ó, no arquivo de arquitetura do Super Nintendo, parte do CMP, tem isso aqui, até bem menos que o Mega Drive, né? O Mega Drive tem centenas de combinações lá, aqui no Super Nintendo é bem menos, né? Então tem menos modos de endereçamento. Aqui a gente consegue ver as possibilidades. A gente pode colocar imediato 16 bits, imediato 8 bits. Esse aqui, vírgula S, isso aqui é na stack, né? A gente consegue comparar alguma coisa na stack ali. Então eu comparo o A com o valor da pilha. Vou explicar essa questão de pilha mais pra frente, que é muito importante, né? Essa questão de pilha você tem que entender aí, não só para assembly, programação no geral. Questão de pilha, heap, isso aí faz parte do dia a dia, né? Então você tem que saber. Eu vou tentar explicar a fundo para você ver como funciona por dentro mesmo essa questão de pilha, né? Por exemplo, você vai chamar uma função, tem os parâmetros. Isso aí é empilhado, né? A gente consegue ali na função, que entrar na função, a gente sabe que tem 3 parâmetros. Quero comparar o registrador com o parâmetro 3 que veio. Então a gente consegue acessar aquele parâmetro na pilha ali, né? Usando esse vírgula S aí. Ufa, deu um trampinho, né? Mas, se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário se possível e até o próximo vídeo. Valeu!